E aí? Caio, Rick, esse cara escreve um monte de dados aqui, mas ele vai fazer uma pergunta para você. Rick Terle, diretor do Centro de Computação Evolucionária e Design Automativo no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Olha o cargo do cara. E o tal do Elon Musk e outras personalidades da ciência confirmam a grande probabilidade de estarmos vivendo em uma simulação de computador. Isso é uma coisa que já vem acontecendo. Ah, Quando o filme A Matrix saiu, sim, tô ligado. ele já saiu estimulado por essa conversa. ideia. Isso Aham. não é novo, Legal. isso é antigo. É o chamado mundo holográfico. E é óbvio que numa geração onde tudo é holografia, tudo é planejado, tudo pode ser projetado, tudo pode ser tridimensionalizado, e você ainda conhece aspectos de outras dimensões, não surgir uma alternativa como essa seria quase impossível. Eu vejo essa alternativa como uma tentativa de dar sentido ao universo. Tentativa de dar sentido. Sim. Que haja um programa e uma programação. Esses caras e o Elon Musk, por exemplo, de um sentido para a existência. Então, o sentido é esse. Não é esse de Gênesis, de os Benai Elohim, de uma outra dimensão de categoria, onde nós somos... Eita, somos seres da liberdade simulada. verdade simulada. Enquanto somos, é mais ou menos como o filme Cidade das Sombras, não sei se uns 20 anos atrás, que apresenta, no fim, o fato de que a humanidade existia dentro de uma grande nave-mãe. Ninguém conseguia chegar ao final daquilo porque a gente estava dentro da grande nave-mãe. E todas as noites os humanos eram colocados para dormir e experimentar sonhos. Todos os tipos eram injetados para ver como o ser humano reagia. Aí eles viam gente boa pra caramba ser capaz de matar o filho numa simulação, mulher, ou qualquer outra coisa, ou roubar o mundo inteiro, ou sair matando gente aleatoriamente. E apenas um cara reage contra. Ele vinha sendo simulado até o dia que ele disse não. E aí quando ele disse não, ele acordou, ele tomou consciência da manipulação, ele assombrou esses seres que viviam quase que dentro de um inconsciente coletivo. No caso deles não era um inconsciente, era um consciente coletivo, onde o pensamento de um era o de todos, com pequenas diferenciaçõezinhas de individualidade. Mas no mais eles eram um todo, um vespeiro psíquico. E aí esse cara reage, e quando ele reage, eles ficam embasbacados, esses seres da outra camada, com essa existência da alma. E essa capacidade de dizer não à simulação, o que era a verdadeira manifestação da liberdade para além da simulação. Esse é o sentido e é o espírito do filme. Um filme já de alguns anos. Eu me lembro que eu vi esse filme na Flórida nos anos 90, no início dos anos 90. Qual o nome mesmo? Cidade das Sombras. Cidade das Sombras. É um filme muito doido. Pois é, aí o cara fala assim, o próprio cientista da NASA, citado aqui por mim, teria afirmado que o mundo natural se comporta exatamente da mesma forma como que o ambiente de Grand Theft Auto 4, deve ser uma coisa assim. É um jogo de videogame, tá? Ele cita um game. Afinal, como saber, Caio, se não estamos meramente sonhando ou estamos em uma realidade virtual ou numa simulação de computador? Faça o melhor da sua vida e não se preocupe com isso. Aí é que vai falar a frase final, porque todos nós, incluindo Jesus, ele coloca nesse pacote, aí ele fala assim, sabe por quê, Caio? Isso tem me angustiado muito ultimamente. E ele bota muito assim, de todo tamanho. Eu posso imaginar a angústia dessa garotada se imaginando dentro de um game cósmico,
Não é um negócio meio... E eu conheço essa teoria há anos e anos e anos. Ela não é de outro dia. Mas você não está se sentindo não, mal? ela começou a ser mais divulgada à medida em que a tecnologia foi ficando parecida com ela, com a teoria. Tá. Eu conheço a teoria antes da tecnologia parecer com ela. Isso já era uma sacação, um pensamento de algumas pessoas na Terra. Tá. E eu nunca me preocupei com absolutamente nada disso. Porque se a existência fosse só um game holográfico, tridimensional, sendo jogado por seres de uma outra camada, acima dessa outra camada tem um Senhor ressuscitado de entre os mortos. Tipo isso? Tipo isso. Liguei. E toda criatura se ajoelha diante dele. Isso, então tipo assim, É. Las Fuedas em É. espanhol. Entendi. Se tem um cara... Olha, tem acima dele, Lá em cima dele tem... Tem. porque se tem um jogador, tem alguém acima desse Tem um jogador, treinador. porque esse jogador não se autocriou. Esse jogador existe, Isso. Deus não existe, ele é. Isso. Então, em algum lugar tem alguém se curvando para aquele a quem eu chamo Senhor, aqui, com a consciência que eu tenho. Eu fico com muita pena da falta de fé. Que é o lance dos da irmãos. fé que você falou. Falta de fé, porque você, ó, como disse Paulo, em Romanos, no capítulo 8, pois eu estou bem certo. Olha que coisa maluca, brother. Estou bem certo. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente de Paulo, nem da ficção por vir, ou de qualquer mundo por vir, nem altura, significando o que quer que você queira por altura, por inalcançabilidade, nem profundidade, nem abismo, em qualquer que seja a natureza do abismo, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir. E aí ele começa a chamar camadas dimensionais a existência, nem anjos, são esses aliens ou aliens, são seres, o nome deles é só mensageiros, de tão indesignáveis que eles sejam, porque alguns desses caras, todos eles trouxeram mensagens para a Terra. A Bíblia inteira, esses mensageiros são portadores de mensagens, nem anjos, nem principados dessas camadas superiores, tentando jogar com a gente, de modo que para Paulo, quando ele diz a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ele não está dizendo e sim contra poderes holográficos do mal, nos manipulando na Terra, mas ele chama essa moçada toda que está preocupando a NASA e o Elon Musk de principados, de potestades e de poderes que estão acima de nós. Ele diz, eu estou bem certo que nem qualquer outra criatura de qualquer outro mundo, projeção ou invenção pode nos separar do amor de Deus. Do amor de Deus por mim, que está em Cristo Jesus. O problema de quem está jogando é um só. Deus amou a criatura contra a qual eles estão tentando jogar. Aí eu ferrei tudo na ressurreição dentre os mortos, que apavorou. Se você pega essa teoria e coloca nela o conceito da cosmogenia do Evangelho, aí se diz que Jesus entrou no lugar do controle, na mesa do controle,
e gritou a libertação dos controlados. Que ele penetrou nas outras dimensões. Pela morte ele invadiu todas as camadas e gritou a vitória da ressurreição em qualquer dimensão existente. Possível. Ou existível, se você assim quiser. Mas eu tenho muita pena de que o povo não se aproprie disso pela fé. Eu, por exemplo, olha só que tranquilidade. Você não está preocupado com o cara da ANAC, aqueles Não, caras lá da eu ANAC. conheço a teoria há muitos anos. Pois é, mas ela não... Ela, para mim, caiu dentro da categoria de pois eu estou bem certo. Dessa aí que você citou. Que nem coisas de hoje, do presente ou do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura, nem dimensão alguma, nem intervenção de qualquer que seja a natureza pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é claro que um cara como Elon Musk iria pensar em presenças no universo ou na simultaneidade dos mundos como um game, porque essa é a linguagem da geração dele, ele é filho dessa geração do game, como o meu neto Mateus. Pelo amor de Deus, cara, no dia que eu consegui me lembrar daqueles jogos que ele tem ali com 700 e não sei quantas camadas de jogo, 900 camadas, 1000 camadas de jogo, e o cara vai te descrevendo como ele me pegou aí anteontem. Eu comecei a, Mateuzinho, me conta aqui, meu filho, como é que é esse jogo? Aí ele foi me explicando, é um dentro do outro, é uma dimensão que absorve a outra, é uma vida que fica dentro da vida do cara, dando um empoderamento a ele, mas aquela vida pode desaparecer se ele fizer isto ou fizer aquilo, e vai, é uma troca extraordinária, é uma geração que pensa na existência assim, com essas camadas. Tem um universo já ali. Tem uma Matrix. Tem. Gráfica. Descrita com outra linguagem. Sim. Mas é a mesma ideia que você encontra na cosmogenia de Paulo, por exemplo. De camadas e camadas. Então nós estamos lidando com mudanças de linguagens, descrevendo fenômenos que são agora descritos de acordo com os modelos, com o modal tecnológico que a gente tem disponível. Como sempre foi. A humanidade sempre lidou e projetou espiritualmente coisas semelhantes àquelas que eles conheciam, que a humanidade conhecia no mundo palpável, no mundo constatável. Então, eram só projeções para além. Se a gente tem um rei mortal, deve ter um rei imortal. Se a gente tem príncipes, deve ter principados. E se a gente tem mensageiros que levam mensagens que mudam o mundo, de um rei para o outro, tem isso também no mundo espiritual. E foram dando os mesmos nomes às coisas, aos seus recíprocos concretos aqui no espaço-tempo. Eu não vejo nada demais, senão um acondicionamento de pensamento aos modais contemporâneos, aos modelos tecnológicos. Nada além do de sempre. Só que com outra linguagem, sobre a qual Jesus também é o Senhor, porque eu estou bem certo. Você está bem certo. Eu estou bem certo. Bem certo é muito... O problema é esse, é quando o cara está bem certo. Aí encerra. Aí o resto é brincadeira. É isso aí. Tá bem certo. Adoraria bater um papo com Elon Musk. Teríamos muito para conversar. E eu sei que ele adoraria. Eu sei que ele adoraria. Não tenho a menor dúvida disso. Ele Você está bem certo disso. Eu estou bem certo que ele ia dizer, uau, faz todo sentido. Sim, sim, cara. Sim, e aí? Sim. Cara, uma curiosidade minha aqui. Flávio Joséfo citou Paulo? Ou não são contemporâneos? Não, eles são contemporâneos. Esbarraram? Podem até ter esbarrado, mas Paulo não é citado. Não, né? Não.
você tem a seita dos nazarenos é citada por Flávio Josefo. Naquele tempo Ele chamava surgiu de a seita seita dos dos nazarenos. Ele chamava de seita dos E nazarenos. ele fala de Jesus de uma maneira sublime, dizendo que apareceu um homem chamado Jesus e ele descreve a maravilha dele, dizendo os seus seguidores dele dizem isto e aquilo. Aí diz, no entanto, ele foi morto pelas nossas autoridades, aí descreve. No entanto, os seus seguidores afirmam que ele ressuscitou de entre os mortos. E a ressurreição dele dos mortos é confirmada pela total falta de temor dos seus discípulos em relação a enfrentarem o que quer que seja, certos de que ele venceu a morte. Ele atribui a falta de temor. Ele fica embasbacado com a falta de medo dos caras. Olha só. Como a morte tinha ficado relativizada por esse testemunho da ressurreição que eles tiveram. Uma curiosidade é o seguinte, por que, na sua opinião, que você acha que ele narrou de longe? Quem? Ele. Ele estava preocupado, número 1, com a sobrevivência dele mesmo entre os romanos. E como todos os judeus foram vencidos, ele também foi vencido. Ele fazia parte de um grupo de rebelião contra os romanos, foi vencido e teve o seguinte pensamento: derrotados já estamos. O que eu posso fazer agora? Para sobreviver é parar de confrontá-los. E, em segundo lugar, vou me oferecer a eles para contar a história desse povo que eles conquistaram. Aí ele pegou do livro de Gênesis e veio renarrando. É uma narrativa da Escritura inteira. É mesmo, cara. Tudo. E acrescentando coisas que a Escritura não colocava, mas que ele tinha em livros dos judeus ou de outros povos. Por exemplo, um cara que cresce muito nas narrativas de Flávio Josefo é Moisés. E pega todo aquele material egípcio sobre Moisés e guerras dos egípcios que não estão narradas na Bíblia, eventos dos quais Moisés fez parte. E agrega muita compreensão, muita cultura a isso tudo. Outro é o cativeiro em Babilônia, cresce muito nas narrativas de Flávio Josefo, com muitos aspectos interessantíssimos. Isso tudo está acessível aqui na internet. Antigamente, eu tenho ainda as antiguidades de Flávio Josefo em tomos de livros de capa dura que enchem uma biblioteca inteira ali, a parte de cima toda. Então ele escreveu muita coisa, né? Puxa! E se tornou uma pessoa respeitada pelos romanos a ponto de que ganhou esse nome. E ganhou o título de cidadania romana e foi adotado como um romano. Flávios Josefos, esse é um nome romano. Um nome romano. O nome dele em hebraico aqui eu esqueci nesse momento, mas era um nome bem judaico. Mas o que o imortalizou foi essa decisão de narrar a história do povo judeu e as guerras dos judeus e tudo mais, para os conquistadores romanos. E ao fazer isso, ele prestou um serviço à história extraordinário.